e muita coisa a mais. Então, essa é a esfera onde o reino dos céus pode ser manifestado, porque o nome do Senhor é santificado. E se há entre nós, em nós e entre nós, obediência, então essa também é a realidade que designa o que é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é uma esfera onde a vontade de Deus é realizada. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, vamos para o segundo texto que nós lemos, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 12. O verso 17 que nós lemos, agora palavras do nosso Senhor Jesus, é dito assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 5, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E sabemos que, sobretudo, o tema de Mateus é esse mesmo. Mateus é, dentre os 4 evangelhos, Mateus é, em particular, o evangelho do reino dos céus. Agora, irmãos, como que nós poderíamos dizer, segundo a revelação do Novo Testamento, no que consiste esse reino dos céus? Nós vamos entrar, então, agora, com a ajuda do Senhor, nesse tema, e vamos segui-lo nos outros dias. Por ser um tema tão amplo, nós não poderíamos nominá-lo de uma vez só. À medida que formos seguindo, nós vamos ver como precisaremos abordar esse assunto de forma multifatorial. A Bíblia tem muito para nos dizer sobre o assunto do reino dos céus. Nós poderíamos dizer assim, em primeiro lugar: o reino dos céus é uma realidade espiritual e eterna que é trazida a essa terra na pessoa do Verbo encarnado. Me permitam repetir isso. O reino dos céus é uma realidade. Então ele não vai começar, porque ele é uma realidade eterna e espiritual. Ele é tão real quanto Deus é real. Ele acompanha o próprio ser e caráter de Deus. Deus é rei no seu reino. Onde Deus está, seu reino está. Ele é rei desde a eternidade. De eternidade a eternidade ele é Deus. Então de eternidade a eternidade é o seu reino. Daniel disse: o seu reino é um reino sempiterno, ou eterno, né? Então, o reino dos céus, número 1, é uma realidade espiritual e eterna, mas que foi trazida até nós, manifestada a nós, na pessoa do Verbo encarnado. Agora, vamos atentar um pouquinho para essas 2 primeiras palavras dessa frase: realidade espiritual. Mais de uma vez, concluindo um tempo de ministração, irmãos chegaram a mim e perguntaram assim, disseram assim: irmão, você fala muito sobre realidade espiritual. O que exatamente você quer dizer com isso? Com esse termo, realidade espiritual. Irmãos, é um termo de imensa importância, realidade espiritual. Realidade espiritual significa aquilo que é verdadeiro em Cristo, independente do que nós somos, ou pensamos, ou achamos a respeito, é aquilo que é em Cristo. Isso é realidade espiritual. É dito daqueles que andaram pela fé, em Hebreus capítulo 11, por exemplo, com relação a Moisés, é dito que ele contemplava e via aquele que é invisível. Lá não diz aquilo que é invisível, diz aquele que é invisível. Via aquele que é invisível. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 4, ele escreve assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Realidade espiritual é aquilo que é em Cristo. É o reino daquilo que é. Nós nunca teríamos acesso à realidade espiritual se nós não tivéssemos recebido, e veja que bênção nós temos, aquele que é o Espírito da realidade, como nosso Senhor o chamou. 3 vezes naqueles chamados discursos que se refere ao Consolador, no cenáculo. João 14, 15 e 16. O Espírito da verdade, o Senhor o chama assim 3 vezes naqueles capítulos, um em cada capítulo. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, o Espírito da verdade dará testemunho de mim. 3 vezes o Senhor o chama de Espírito da realidade.
Porque realidade espiritual é aquilo que, independente do que achamos, do que pensamos e do que sentimos, Ele é. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele é o Espírito da realidade. Ele veio comunicar a nós e abrir para nós o reino que é. E nós então fomos introduzidos pelo Espírito Santo a participar, a ver, a conhecer o que há nesse reino que é. Aquilo que é no Senhor Jesus.